que anuncio o fim desde o princípio. Ou seja, nasceu, já tem um fim, já tem uma finalidade. Tente não entender fim como linha de chegada, mas tente entender fim no sentido de propósito, finalidade, está entendendo? Que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Tá claro? Corre aqui, pastor Manuel. Tem que ser muito rápido. Juninho, vem no passo. Tá contundido, né? Isso, vem no passo. Aleluia. Fica bem aqui, meu irmão. Você fica bem aqui no centro, tá? Depois vocês dão um jeito. Tá? Imagina que o diácono Paulo Júnior, mais conhecido como Juninho, ele é o início. E pastor Manuel, fica mais aqui perto aqui, pastor Manuel, para o pessoal ver. É o propósito, é a finalidade. Como é que Deus trabalha? Ele primeiro conclui, termina e retrocede para iniciar o propósito. Então, quando alguém nasce, o seu propósito já é visto por Deus. Deus já conhece. Tá claro? Tá claro isso? É isso que ele está dizendo aqui. Eu anuncio o fim desde o começo. E quando Deus fez isso? Obrigado, irmãos. Na criação. Nada que Deus criou dos seres vivos, Ele criou sem que houvesse uma finalidade. Então observe. As plantas, quando Deus criou, Ele disse: plantas ou árvores frutíferas, cuja semente ou futuro já esteja nela. Você consegue compreender isso? O futuro da espécie já estava nela. Ele anunciou que ia ser desde o começo. Eu lembro que uma vez um pré-adolescente me perguntou: pastor, por que o homem foi criado do barro? Ele usou essa expressão, barro, pó da terra, e a mulher não foi. Pergunta ao teu irmão, por quê? Por essa lei. Deus tira a mulher da onde? Do próprio homem, porque ele já tinha em si o potencial da sua espécie, do futuro. Então a mulher não é tirada da terra por causa de uma lei de Deus. Tudo que Deus criou, já criou com potencial do próprio futuro. Tá claro? Entende isso, sim ou não? Ah, pastor, mas é tão mais romântico aquela coisa da costelinha, porque a mulher completa. Não, pode continuar com ela também, não tem problema não, tá? Mas é por causa dessa lei, potencial. Amém? Depois eu vou falar mais sobre isso, em nome de Jesus. Só preciso que você entenda aqui nesse início que nós temos um desígnio, nós não nascemos à toa. Não existe essa pessoa que nasceu nessa vida largada, que não tem propósito. Tem, talvez não tenha descoberto ainda, mas tem propósito. Basta pesquisar, basta procurar. E eu recomendo nesse paralelo entre o que você mais ama e o que você mais odeia. Tá claro? Vamos lá então. O desígnio e a ordem. Atenção, queridos, muita atenção a isso. Ordem aqui não de mandar. Ordem aqui, o sentido é organização. Tá claro? O desígnio, irmãos, ele segue sempre o princípio de uma visão. Repito, o desígnio segue sempre o princípio de uma visão. Porque não existe chamado sem visão.
Tudo bem? Segue uma visão. Visão em que sentido, né? No sentido de forma, de modelo, de estrutura, de organização como um todo. Então, existe uma visão. Para que haja ordem, cada lugar, isso não importa que seja uma empresa, seja uma escola, uma família, se bem que tem escolas que são empresas também, família, seja igreja, seja qualquer tipo de organização humana, certo? Todo lugar, cada um deles só comporta uma única visão e muitas missões desta visão. Então não é que todo mundo pensa igual, não é isso. São pessoas diferentes, com características diferentes, com missões diferentes, mas dentro de uma mesma visão. Se você vai trabalhar numa empresa, hoje praticamente todas as empresas de serviço, elas trabalham essa questão de visão, a visão da empresa, né? Alguns falam a política da empresa, por aí vai. Mas é a visão. E a empresa não se adequa, não se adapta aos novos funcionários. O processo é outro. É o funcionário que tem que se encaixar, se adequar na visão daquela empresa. Não se adequando, haverá sofrimento. Está claro isso? Haverá angústia, haverá problemas, haverão tensões, discussões talvez, mas de certo que haverá sofrimento. Em algum nível haverá sofrimento. Toda vez que uma segunda visão se instala, quando uma segunda visão entra, segunda visão, duas visões ou divisão. Duplo. De, prefixo, indica o quê? Duplo. Entende isso? Quando uma segunda visão se instala no lugar, o que acontece? Divisão. Que provoca o quê? Separação, contendas, desordem e ruína. Então, todo lugar onde está acontecendo separação, contendas, desordem e ruína, são sinais claros e patentes de que uma segunda visão se instalou. E não tem jeito, o final será ruína. Ou de parte, ou do todo, ou de ambos. Tá claro? Marcos capítulo 3, verso 23 ao 26, diz assim: E chamando-os a si, Jesus, né? Disse-lhes por parábolas: Como pode Satanás expulsar a Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, aqui está falando de família, né, irmãos? Não só da estrutura casa, mas do lar. Se a casa se dividir contra si mesma, tal casa, o quê? Não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes, tem fim. Por que Satanás tem tanta... eu vou usar uma expressão difícil, mas eu espero que você me entenda. Tem tantas vitórias contra muitas pessoas. Por que ele logra êxito na vida de tanta gente? Que, por exemplo, qualquer pessoa presa a um vício é uma vitória do diabo. Qualquer lar desfeito por brigas, contendas, traições e qualquer coisa que separe um lar é uma vitória de Satanás. E por que ele consegue vencer? Porque entrou uma segunda visão naquele lugar, mas no reino dele não. O reino dele é extremamente organizado, tudo muito coeso, tudo muito organizado, tudo muito, aliançado. Não há divisão, não há contenda no inferno. Como é que você sabe disso, pastor? Porque está vencendo até hoje na vida de muita gente.